Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos dia 9 de agosto com cultos presenciais. Mas devemos lembrar que mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões. Mantenha os ambientes limpos, higienize sempre as suas mãos e faça uso de álcool em gel disponibilizado pela igreja. E não se esqueça de fazer uso da máscara de proteção. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitadas ainda por um tempo, tudo bem? Isso vale também para quando você reencontrar seus amigos. E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas por seus responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. E nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de risco, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet em nosso Facebook. Qualquer dúvida, converse com o Pastor Cleberson e desfrute desses momentos na presença de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 139, a partir do versículo 23. Salmo 139, a partir do versículo 23. Diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que a gente tem visto quando a gente olha para dentro de nós? Diz aí, meu irmão, você que está me assistindo nessa noite. Nós podemos identificar que existe algo que faz as nossas emoções adoecer? Nós podemos até fazer com, nós podemos até fazer com a coragem que o salmista fez, falando para o Senhor, Senhor, sonda-me e me conhece. Será que a gente tem isso? A gente tem essa coragem toda? É interessante que quando alguém sofre uma queda, um acidente, e machuca algum dos seus membros, seja cabeça, braço, perna, a primeira coisa que faz é um raio-x para ver o tamanho do trauma que está ali naquela ferida. Da mesma forma, a nossa vida emocional. Porque quando eu e você, presta atenção nisso, quando a gente se submete ali à luz do que a palavra está dizendo, ao conhecimento de Deus, nós começamos a identificar aonde estão os traumas nas nossas emoções, aonde está o defeito, aonde que está ali esse vírus que está consumindo as nossas emoções. E cura e restauração da alma, amados, é uma atitude que eu e você devemos enfrentar de forma consciente, com muita maturidade, porque os traumas que não conseguem ser superados, as memórias que te trazem dor, emoções que ainda estão ferindo, amados, isso é muito grave, isso abre uma avenida para o inimigo agir. Curar, amados, é enfrentar o ato de trazer à frente, esse aqui é o meu problema. E é preciso uma revelação muito bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade. Principalmente identificando as rejeições, que tipo de trauma que você sofreu, quais as feridas que você adquiriu através daquela decepção, daquilo que você viveu, qual é o resultado, que tipo de modelo de autoridade que falhou com você, foi o pai, foi a mãe, que tipo de escolha que você tomou, meu irmão. Porque muitas vezes as nossas emoções, elas adoecem não só pela influência, mas também pelas escolhas erradas que a gente faz. Você já ouviu falar, por exemplo, eu até anotei aqui, o estado do coração. Porque o estado do coração, ele compromete as nossas atitudes. Ele também compromete a qualidade de vida. E nós precisamos entender o que está impedindo o desenvolvimento da nossa saúde emocional.
Olha, muitas situações, por exemplo, que podem adoecer as tuas emoções. Pode te deixar deprimido, pode te deixar totalmente desinteressado por tudo. Existem áreas de trevas na nossa vida, amados. A própria palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Lá em Provérbios 28, versículo 13, está falando isso para a nossa vida. Então tem coisas aí dentro de você que está me assistindo nessa noite, você que entrou aí na live agora, tem situações na tua vida mal resolvidas. Pecados que não foram confessados. Tem tantos medos aí, traumas, que está te sufocando. Às vezes você foi abusado e não consegue se libertar disso. Aquilo ainda traz trauma. Às vezes o teu relacionamento, você não consegue se relacionar com o teu cônjuge, seja ele homem ou mulher, simplesmente por causa desses abusos. São áreas de trevas que estão comprometendo a tua saúde emocional. Está te aprisionando, por exemplo, num estilo de vida de sofrimento. Por isso que você não entende por que você não consegue se libertar disso aí. E entenda uma coisa, meu irmão. A gente pode perceber que essas áreas de trevas, elas geram doenças emocionais. E elas vão migrando, aos poucos, para o corpo. E começa as doenças físicas. Estresse, depressão, síndrome do pânico, desordem de humor. E tem grande possibilidade disso tudo ter raízes, né? Essas trevas aí, tem grande chance de ser psicossomáticas, onde o indivíduo faz todos os exames. Pastor, por exemplo, eu sou muito ansioso, pastor, eu senti aqui meu coração está palpitando, parece que eu estou infartando, e ele faz todos os exames e não vê nada. Doença aqui, ó. A mente está doente. Só que um detalhe, essa ansiedade toda, esse estresse todo, ele vai começar a passar para o corpo. Porque não tem coração que aguente a ansiedade. Não tem coração que aguente esse estresse todo. Você fica só nessa tristeza. Sabia que foi feita uma pesquisa que a maioria das pessoas que elas desenvolvem o câncer são pessoas que tiveram muita decepção na vida. Aí faz exame, hoje, agora aí, e não encontra nada. Não encontra nenhuma alteração no teu organismo. Mas pastor, eu estou sentindo todos os sintomas. Tá, mas isso é uma doença emocional. É a tua alma que precisa ser tratada. É um vírus que está consumindo as tuas emoções. E para lidar com esse vírus, amados, que adoece as emoções, você precisa estar disposto a fazer um novo estilo de vida. Totalmente transparente, livre daqueles segredos do passado, daquelas coisas guardadas. Quanto mais transparente a pessoa for, mais livre ela vai ficar dessa doença. Sabe, tem muita gente que vive uma passividade. Deixa rolar, pastor. O tempo cura todas as coisas. Não funciona assim não, amados. Nos dias de João Batista, até agora, o reino de Deus, de João Batista até agora, é tomado por esforço. E todos aqueles que se esforçam, se apoderam do reino. Mateus 11, versículo 12, está dizendo isso, amado. Presta atenção numa coisa, passividade é inimiga tanto da saúde emocional como da saúde espiritual. A tua vida espiritual não desenvolve porque você é muito passivo, é muito na tua, deixa rolar, não deixa rolar não. Você precisa sair dessa passividade. Vamos falhar em te ajudar se você não sair dessa acomodação. O maior perigo disso é que quando se instala, vai minando as forças, vai minando a moral, torna a pessoa suscetível demais à imoralidade. A incapacidade de reagir diante dessa situação de pecado, dessas tentações, vai revelando a intensidade da tua acomodação, da tua passividade. Muitas famílias, escute isso, você que está me ouvindo, são marcadas
quando a passividade se instala, quando a figura dos modelos de autoridade anula, gerando uma disfunção. E a figura do homem é muito atingida pela passividade, que acaba levando esse pai, esse marido, às margens das suas funções. Entende isso? Para poder lidar com esse mal que está te consumindo, você precisa de um estilo de vida iniciado pela atitude. É isso, essa é a melhor palavra, atitude, que faz toda a diferença. Mas por que não está sendo resolvido? Porque tem muita gente aí, que é orgulhoso. E a palavra do Senhor diz que Ele concede graça maior aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graças aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. As pessoas não querem se apresentar como fracas, sabia disso? Reconhecendo um problema. Então, o que elas fazem? Elas constroem barreiras intransponíveis. Entende isso? Elas fazem verdadeiras fortalezas de autoproteção. Está errado. Você não está disposto a se despir emocionalmente para ser tratado. Você lembra de Naamã, por exemplo, lá de 2 Reis, capítulo 5? Se você pegar 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, vai até o 19, você vai ver, amados, por causa do orgulho dele, ele quase morre. Era general, tinha uma posição muito, muito poderosa, mas era leproso. E ele precisava desesperadamente de cura. E a cura dele, amados, não era só física. A cura dele estava na alma, inserida lá no fundo. Ele tira aquela armadura toda, tira as suas estrelas, as estrelas do seu orgulho, da mesma forma que você que está me ouvindo, e ele expõe as suas feridas. E ele segue o conselho do profeta. Foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele sai de lá, ele sai o quê? Limpo. Tanto físico como emocional. Aí eu te pergunto, será que você tem a mesma disposição para ser curado nessa noite aí? Porque o orgulho, entenda isso, tem sido uma fonte, uma marca registrada dessa geração. As pessoas são muito orgulhosas. Quantas pessoas estão passando dificuldade, estão sofrendo aí? Um monte. Você sabe até como ajudar elas. Eu também sei. Mas, amados, eu e você não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque elas não reconhecem que precisa de ajuda. Então a gente vai falar o quê? Não tem o que falar, amados. E aí, quando vem inserido, por exemplo, com religiosidade, que é a maior, com perdão da palavra, a maior desgraça que entrou no meio do povo de Deus, religiosidade. Jesus fala para os discípulos, falou, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Essa hipocrisia toda tem que acabar. A religiosidade é uma maquiagem, assim, sabe, que encobre as áreas de derrota, de fracasso. Esconde a ferida que está sangrando. Essa ferida que está impedindo que o remédio chegue até ela. Para poder cicatrizar. Religiosidade nos deixa cego. Principalmente os nossos próprios erros. Tornando a nossa consciência insensível ao arrependimento. E hoje, amados, nós temos um número muito grande de pessoas que, apesar delas estar dentro da igreja, templo, ainda estão cegas em relação aos próprios erros, em relação àquilo que precisam mudar. Muitas vezes são até líderes que ministram na vida de outras pessoas. Líderes que se acham com um ar de superioridade. Mas por baixo dessa religiosidade existem feridas que precisam ser curadas, que precisam ser colocadas para fora. A religiosidade, entenda isso, está ligada apenas a uma vida de aparência, sem essência nenhuma. Deus não está aí. A gente tem que parar de reger a nossa vida baseada em rituais, vivendo em função do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Você precisa tomar um rumo na tua vida. É isso que você precisa. As pessoas estão falando muito. Fala, sabe?
fala muito do discurso de Jesus, sabe? Falam de Jesus, mas não vive aquilo que Jesus viveu. Jesus, presta atenção, ele confronta a elite religiosa da época. Estava vivendo uma espiritualidade baseada em religiosidade, em hipocrisia. E para lidar com essa doença maldita que está adoecendo as emoções, é preciso construir entendimento de que espiritualidade é baseada em essência e não em aparência. Você pode estar de terno e gravata alinhado, você, mulher, pode estar com a saia lá nos pés. Isso não é essência não, isso é aparência de religiosidade, que muitas vezes é transvestida em hipocrisia. Preste atenção nisso. O Evangelho é uma mensagem que age no nosso coração. O Evangelho de Jesus. Não esse Jesus que foi apresentado. Esse Jesus que foi apresentado aí não é o Jesus dos Evangelhos. Porque o Jesus dos Evangelhos traz perdão. Olha Jesus falando, ei, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa ele. Para que Deus possa te perdoar também. E o que a gente vê hoje? Ai, pastor, não consigo perdoar fulano, pastor. Não consigo perdoar fulano. Tem uma vergonha na cara, meu irmão. Joga essas feridas para fora. Essa falta de perdão tem se tornado a grande armadilha que o diabo tem aprisionado muitas pessoas. Principalmente no quadro emocional. Tem gente que está dentro da igreja, são líderes, são pessoas que dizem ser cristãos, mas estão frustrados, estão amargurados. A gente não ouve que a gente precisa perdoar, mas na prática não é fácil assim não. O perdão não é um sentimento. Nunca vamos sentir de perdoar ninguém. O perdão é uma decisão, mas também é um processo, que não é assim da noite para o dia. Mas a falta de perdão nos faz ficar ligado àquela pessoa que nos ofendeu. Libera ele. Cabe a você decidir que maneira em que você quer estar vinculado a essa pessoa que te machucou. Entenda isso, mulher. Entenda isso, meu irmão. Homens, o ressentimento e o rancor, ele nos torna como amarrados à pessoa que nos ofendeu. Nós ficamos carregando aquele peso até o ponto das nossas forças se acabar. O perdão, entenda isso, não significa que, vou fazer de conta que nada aconteceu. Mas é uma decisão minha e tua de renunciar à dor, de renunciar ao orgulho. Sabe, esse orgulho ferido. Essa a oportunidade que você tem de entregar essa causa. Perdão não significa que eu tenho que transformar a pessoa perdoada no meu melhor amigo, de forma alguma. Eu vou tornar meu melhor amigo, minha melhor amiga para mostrar que eu perdoei. Negativo. A melhor maneira de lidar com essa doença, com esse vírus que tem adoecido muito a vida das pessoas lá fora, é enfrentar a dor e resolver perdoando. Vai, libera. Deixa esse povo ir. Não vale a pena ficar carregando essa mágoa. Não vale a pena ficar carregando essa amargura. Ressentimento, ele intoxica, faz mal. Cria raízes profundas na nossa vida. A gente fica amarrado naquilo. Então, sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, amados? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a obra das tuas mãos.